Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Campani, né? Então, nessa sequência de videoaulas sobre funções trigonométricas, chegou a vez da função tangente, né? Então, a função tangente. Bom, aqui a gente mostra, né, esse desenho, né, que é, na verdade, um detalhamento, detalhe, né, daquele desenho maior que a gente já mostrou numa videoaula anterior, né, com as 6 funções trigonométricas, é o detalhe, né, para especificamente para a função tangente, com o triângulo da tangente, né, esse triângulo retângulo aqui, né, ó, observem aqui, ó, triângulo retângulo da tangente e da secante, ok? Bom, como é que a gente monta isso, né? E como é que se define, então, a tangente? Bom, então, primeiro, a gente traça uma tangente vertical, tá? Passando por esse ponto aqui, ó, que é o ponto 1, 0, né? Que é o cruzamento da circunferência do círculo trigonométrico com o eixo horizontal, esse ponto 0, se traça então aí uma tangente vertical ao círculo trigonométrico, e a gente define esse ponto X aqui, né, através, que é o ponto onde essa tangente vertical é interceptada, né, pela secante, definida pelo ângulo alfa, né? Então nós temos aqui o ângulo alfa. Então, temos essa secante que intercepta aqui a tangente nesse ponto X, e temos então essa projeção aqui, ó, essa projeção aqui lá no eixo Y, lá no eixo vertical, temos essa projeção aqui que vai do ponto 1, 0 até o X, como sendo então a tangente de alfa, né? Então, é isso que nós fizemos aqui, definimos então esse valor, né, esse valor esse segmento aqui, que vai desse ponto aqui, 1, 0, até esse ponto aqui, x, definimos ele como tangente de x, né? Agora que x, na verdade, de novo, quando eu defino lá no círculo trigonométrico, o ângulo é o alfa, né? Agora, definindo a função, f de x igual a tangente de x, onde x, na verdade, é o ângulo alfa, lá naquele diagrama, né? Naquele desenho, ok? Então, f de x igual a tangente de alfa, tan x, né? Qual seria a relação entre o seno, cosseno e a tangente? Vamos tentar entender isso, né? Em primeiro lugar, olhando aqui esse esquema aqui, essa imagem, né, a gente nota que esse triângulo retângulo aqui, que tem como, esse triângulo retângulo aqui, que tem como cateto oposto a tangente, cateto oposto aqui do alfa, né? A tangente de alfa e cateto adjacente alfa, o valor 1, porque da origem até aqui, né, é o raio do círculo trigonométrico, é 1. Então, este triângulo retângulo aqui, que tem como cateto oposto tangente alfa, cateto adjacente 1, ele é semelhante a esse triângulo retângulo que a gente já viu, que é o triângulo retângulo do seno e cosseno, que tem o seno de alfa como cateto oposto e o cosseno de alfa como cateto adjacente. Daí a gente tira uma regra de 3 simples, né? Então, a tangente, que é o cateto oposto do triângulo maior, está para o seno, que é seno de alfa, que é o cateto oposto do triângulo menor, assim como 1, que é o cateto adjacente do triângulo maior, está para o cosseno de alfa, que é o cateto adjacente, então, do triângulo menor. Fazemos aqui o produto cruzado, né? Ficamos com tangente de alfa vezes cosseno de alfa é 1 vezes seno de alfa. E daí tiramos, então, uma relação importante, uma propriedade importante, que a tangente de alfa é o seno de alfa dividido por cosseno de alfa, desde que o cosseno de alfa seja diferente de zero, porque não podemos ter, então, divisão por zero. Bom, assumindo aqui, então, essa relação que a tangente de alfa é o seno de alfa sobre cosseno de alfa, e a exigência de cosseno de alfa diferente de zero, podemos determinar o domínio da tangente. O domínio da tangente, então, são os reais, e desses reais temos que tirar todo número que anula o cosseno, né? Então, os alfa que anulam o cosseno são infinitos, né? Mas a gente sabe alguns valores, né? Que o cosseno se anula em π sobre 2, o cosseno se anula em 3π sobre 2, o cosseno se anula em menos π sobre 2,
e todos os seus múltiplos, né? Então, para a gente conseguir uma condição geral, né, que me dê todos os pontos onde o cosseno se anula para poder definir o domínio da tangente, a gente precisa fazer uma relação entre o conjunto dos inteiros, o conjunto Z, e os valores em que o cosseno se anula. Então, eu imaginei aqui uma sequência dos números dos ângulos alfa em que o cosseno se anula. Peguei esses três aqui que nós já determinamos, menos π sobre 2, π sobre 2, 3π sobre 2, coloquei em ordem, né? Isso vem desde menos infinito até mais infinito, né? São infinitos números que anulam o cosseno de alfa, portanto, são infinitos números que nós temos que retirar dos reais para definir o domínio da tangente. E fazemos a relação com o conjunto Z, que vem lá desde menos infinito, menos 1, 0, 1, e segue para mais infinito. Então, nós fizemos aqui, eu fiz esta relação entre o menos 1 e o menos π sobre 2, o 0 e o π sobre 2, e o 1 e o 3π sobre 2. Por que eu fiz essa relação? Bom, isso é convencional. Eu convencionei assim para poder fazer o cálculo, então, né, para tirar todos os pontos, então, em que o cosseno se anula. Para poder fazer essa generalização, o que eu tenho que obter? Eu tenho que obter os valores A e B, valores reais, tal que AK mais B coincide com esses valores do cosseno que se anulam para K pertencente a Z. Então, eu tenho que encontrar o A, os valores reais A e B, que AK mais B seja menos π sobre 2 quando K é menos 1, seja π sobre 2 quando K é 0, seja 3π sobre 2 quando K é 1, e etc. Vai funcionar para todos os valores do conjunto dos inteiros, do conjunto Z, em relação aos valores que anulam o cosseno, né? Então, para a gente resolver uma equação que tem duas incógnitas, que são o A e o B, né, então nós temos que fazer um sistema de equações, né, com duas equações. Então, a primeira equação é fácil, é só pegar K igual a zero. Ó. Em K igual a zero, eu sei que o valor tem que ser π sobre 2. Então, A vezes zero, que é o K mais B, é igual a π sobre 2. Esse termo desaparece, tiramos então que o B tem que ser π sobre 2. Agora podemos usar um outro valor, agora que a gente já sabe o B, podemos usar um outro valor para obter o A. Então vamos usar o valor K igual a 1, que tem que dar 3π sobre 2. A gente já sabe que o B é π sobre 2, então fica A vezes 1 mais π sobre 2, que é o B, tem que ser igual a 3π sobre 2. E fazendo uma pequena manipulação, chegamos à conclusão que o A é igual ao π. Tá? Então, daí nós podemos tirar nós agora temos uma regra que me dá para cada número inteiro do conjunto lá Z, me dá para cada K do conjunto Z, né, me dá o valor, né, em que o cosseno se anula e, portanto, que eu não posso, eu tenho que retirar do R, porque não pode estar no domínio da tangente. Então, se f de x é igual a tangente de x, o domínio da f, o domínio da tangente, é o conjunto do x pertencente a R, tal que x tem que ser diferente. Esses são os valores que anulam o denominador daquela fração. Os valores que anulam o cosseno. Eles têm que estar fora do domínio. É um conjunto do x pertencente a R, tal que x tem que ser diferente de Kπ mais π sobre 2, né, que é a expressão que a gente tirou aqui em cima, tal que K pertence a Z, conjunto dos inteiros. Ok? Alguns valores importantes, a gente, a partir dessa relação fundamental que a gente encontrou, tangente de alfa e seno de alfa sobre cosseno de alfa, e a partir daquela tabela que a gente viu, né, na videoaula anterior do seno e do cosseno, né, a gente pode tirar aqui, eu vou diminuir aqui para poder enxergar tudo, né? A gente pode tirar aqui uma tabelinha para aqueles ângulos que a gente destacou, aqueles que a gente diz que são ângulos interessantes, pode tirar uma tabelinha com alfa em graus da tangente de alfa, né? E é fácil. É só pegar lá o valor do seno do alfa, do cosseno do alfa, fazer a divisão, e obtém aí esses valores que são valores importantes, interessantes, então, da tangente, que nós podemos eventualmente ter que usar. Ok? Bom, vamos voltar aqui para o zoom de 200%, né? Centralizar aqui. Ok.
Então, agora o gráfico da função tangente, né? Bom, a gente já sabe que nesses valores aqui, né, nos valores x igual a kπ mais π sobre 2, para k pertencente a z, o cosseno se anula. Então, nesses pontos, tá, se anula o denominador daquela expressão que dá tangente, a gente já sabe que nos pontos onde se anula o denominador, nós temos assíntotas verticais. Esses pontos estão fora do domínio da função, e ali nós temos assíntotas verticais. Uma outra, portanto, nós marcamos aqui as assíntotas verticais em menos π sobre 2, menos 3π sobre 2, menos π sobre 2, π sobre 2, 3π sobre 2 são os valores que a gente sabe por aquela expressão que a gente calculou, né? Essa expressão aqui são os valores, então, em que o cosseno se anula e nós temos assíntotas verticais. Estão marcadas aqui, então, nos pontilhados, as assíntotas verticais, né, da função, do gráfico da função tangente, da curva, então, da função tangente. Né? A gente sabe pela tabelinha aqui, né, é só tirar aqui da tabelinha essa aqui, que o cosseno vai se anular em 0, em 180, em 0, 180 e 360, ok? Então, ou seja, em 0, π e 2π ele vai se anular. Então, esses são os pontos em que ele se anula, né? Então, 0, π, 2π ele se anula, ele cruza aqui o eixo x, se anula. E por outro lado, obviamente, menos π e menos π sobre 2, né? Por razões óbvias, né? Muito bem. Então, nós já temos as assíntotas, já temos pontos onde a curva cruza o eixo x, né, os pontos em que a função tangente se anula. A última informação que a gente tem que ter para traçar essa função é que a gente não tem como explicar isso, né, precisaria ter derivada, né, que é assunto posterior, né, no estudo do cálculo, né, mas a gente tem a informação que a função tangente é sempre crescente em todo o seu domínio. Então, se a gente tem nessas linhas aqui pontilhadas, assíntotas verticais, cruzando aqui pelo 0, então nós temos duas possibilidades. Ou temos uma curva assim, ou temos uma curva ao contrário, né? Temos assíntota aqui e assíntota aqui. Bom, se a função é sempre crescente, esse caso não é o caso, assim, né? E o caso correto é esse aqui. E essa curva sempre crescente, ó, é sempre crescente, se repete, né? A função tangente, ela é periódica, ok? Muito bem. Bom, a função secante, né? Com isso a gente concluiu a tangente, a função secante. Usamos o mesmo detalhe do círculo trigonométrico, né? Se a tangente era o cateto oposto desse triângulo grande, a secante é o cateto, desculpe, é a hipotenusa, né? O cateto adjacente está aqui, é 1, e aqui a secante, então, é a hipotenusa desse triângulo maior aqui, né? Então, nós definimos, então, a secante como sendo o valor desse segmento aqui, OX, né? Aqui, ó, OX, ela vai até aqui, né? Esse valor aqui, esse lado do triângulo, né? E definimos, então, a função secante como f de x igual a sec x, né? Então, daqui, nós tiramos desse triângulo grande, tiramos, então, o triângulo retângulo da tangente secante, que é esse aqui, né? Então, para um ângulo alfa aqui, né? O cateto adjacente é o raio do círculo trigonométrico E1, a tangente é o cateto oposto, e a secante, então, é a hipotenusa do triângulo. E através de Pitágoras, podemos tirar uma relação fundamental entre a tangente e a secante, que é essa função, que é essa aqui, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a secante de, vou botar assim, a secante de alfa ao quadrado e a tangente de alfa ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 1. Né? Então, essa é a propriedade, uma relação fundamental entre a tangente e a secante. Ok? Obtido, então, simplesmente através de Pitágoras. Bom, a relação entre a secante e o cosseno. Essa é uma relação importante. Outra relação fundamental, isso é obtido pelo fato de que esse triângulo maior aqui, que tem como hipotenusa a secante, ele é semelhante a esse triângulo aqui, que tem como cateto adjacente o cosseno. Tá? Então, a relação que se faz aqui é a secante
está para 1. Por que a secante está para 1? Este lado aqui do triângulo maior está para esse lado do triângulo menor, que são as hipotenusas, assim como 1 está para o cosseno de alfa, assim como este cateto adjacente do triângulo maior está para o cateto adjacente do triângulo menor, que é o próprio cosseno de alfa, correto? Aqui fazemos o produto cruzado, né? E facilmente tiramos, então, essa propriedade, que a secante de alfa é 1 sobre o cosseno de alfa, obviamente, com a restrição que o cosseno de alfa não pode ser zero, né? Então, o cosseno de alfa tem que ser diferente de zero. Daí, facilmente, tiramos o domínio da secante. Observem que o domínio da secante, assim como a tangente tinha o cosseno de alfa no denominador, a secante também tem o cosseno de alfa no denominador, portanto, o domínio da secante é idêntico ao domínio da tangente, que nós já tínhamos determinado, né? Que é esse aqui, então. Então, esse é o domínio da secante, ok? O gráfico da secante, vou diminuir aqui. Vou diminuir aqui. 150, ok. Então, o gráfico da secante, né? O gráfico da secante, né? Então, o gráfico da secante é esse aí. A secante, o denominador de 1 sobre cosseno de alfa, que é a expressão que dá secante, né, se anula naqueles mesmos pontos da tangente. Portanto, a secante apresenta as cintas verticais nos mesmos pontos que a tangente, né? E ela tem essa característica aqui, né? Essa característica aqui, né? Então, observem que a imagem da secante, a imagem da tangente eram os reais. A imagem da secante não são os reais, né? É só olhar as projeções da curva aqui no gráfico no eixo y, correto? Veja que as projeções, tem projeções desde lá do menos infinito até aqui o menos 1. E depois vai ter projeções do 1 até o mais infinito. Nesse intervalo de menos 1 a 1, aberto, né, não há projeções, portanto, esse intervalo está fora da imagem. Portanto, a imagem da secante é o aberto de menos infinito a menos 1 unido com o aberto de 1 até mais infinito. Aqui eu errei, olha, esse lado aqui não poderia ter sido aberto, aqui tem que ser fechado. Eu vou corrigir isso depois lá, né, porque esse ponto aqui tem projeção, e é menos 1, e esse ponto aqui tem projeção, né, que inclusive cruza aqui no 1, né? Então, esses dois aqui tá errado, tá? Desculpa, fiz o material errado, tá? Corrigirei no tempo apropriado, né? Mas aí seria, então, aberto de menos infinito, fechado menos 1, fechado, unido com o intervalo fechado 1, aberto mais infinito, né? Então, essa é a imagem da secante, o gráfico da secante. Então, na próxima videoaula, vamos ver a cotangente, vamos iniciar vendo a cotangente, tá? Então, por enquanto é só, pessoal. É isso aí, um abraço, tchau.